A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Temos mais uma oportunidade da gente estar orando junto e compartilhando a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai bondoso, Pai amoroso, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá, por essa oportunidade única, Senhor, de estar compartilhando a Tua palavra. Deus, eu te peço, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, fala-nos hoje, vem nos trazer direcionamentos da parte do Senhor, vem revelar-nos através da Tua santa palavra. Senhor, vem trazer direção para essa vida que está aí orando comigo, cuida dela, Pai, supre, meu Deus, suas necessidades, traz libertação, salvação em Cristo Jesus, abençoa, meu Deus, vai abrindo, Pai querido, portas onde não tem portas, toca na saúde, toca na alma, no coração, traz alegria, Senhor, e dá coragem, Senhor Deus, para essa vida, para ela poder se movimentar rumo às bênçãos e aos milagres que o Senhor Deus tem para trazer para a vida dela. É assim que eu oro, Pai, nos dá um dia de vitória hoje, cheio da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ó, a palavra que eu tenho aqui é de Lucas 8, a partir do verso 43. Eu quero refletir com você sobre que o segredo não é como você se sente, mas como você se comporta, independente dos seus sentimentos. Essa história é uma história conhecida, não sei se você conhece. Diz assim, a partir do 43, não é? E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com médicos. Mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na orla do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e se comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a tua fé a curou, vá em paz. Aqui é a história da mulher que sofria com o fluxo de sangue já há 12 anos. E essa mulher, ela vivia separada da sociedade, porque naquela cultura, uma mulher que no seu período de sangramento, né, período menstrual, ela era considerada impura. Mas como ela sangrava continuamente, ela não poderia ficar entre as pessoas, porque ela era considerada impura todo o tempo. Então essa mulher, ela era estigmatizada, ela era, sabe, segregada, ela ficava num lugar sozinha, ela não podia ver sua família, ela vivia assim. Mas um dia ela ouviu dizer que Jesus ia passar pela cidade e ela ouviu a fama de Jesus, que Jesus operava milagres. Então, eu imagino, a Bíblia não diz, mas imagine você como que essa mulher se sentia, desprezada, triste, provavelmente deprimida, porque ela estava longe de um abraço, longe das pessoas que ela amava. Então, mas ela não se comportou de acordo com os seus sentimentos. Ela era um ser humano e provavelmente ela se sentia assim. Mas ela não se comportou de acordo com os seus sentimentos. Ela se posicionou. Ela foi além. Ela teve uma visão. Ela saiu. Ela teve um direcionamento, sabe? E ela não teve medo. Ela saiu para fora e eu imagino também, a Bíblia não diz, mas eu imagino que essa mulher, ela deve ter até se disfarçado para entrar entre as pessoas, naquela multidão. Ela foi lá onde Jesus estava e ela tocou no manto de Jesus. E Jesus sentiu que saiu virtude, saiu poder. E ela foi curada na mesma hora. Então essa mulher vem, ela fala com Jesus e Jesus fala o que para ela? Filha, vá em paz. A tua fé te curou, tua fé, não é? Ele fala para ela, ó. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou, vá em paz. Então essa mulher, ela segue, ela tem um outro rumo. Porque ela se posiciona, a vida dela é completamente transformada, porque ela não se aprisionou ao medo. Então o que eu quero refletir com você? Que o segredo não é como você se sente, mas é como você vai se comportar diante aí dos seus sentimentos, né? É mesmo que tudo diga que vai dar errado. Podia dar errado ela sair no meio da multidão, alguém penalizar essa mulher e colocar ela num lugar mais difícil ainda. Podia dar errado, né? E ela não conseguir chegar até Jesus, mas ela não pensou nisso, ela foi em direção ao mestre.
Confunda as circunstâncias com a sua atitude. Então as circunstâncias diziam que ela devia ficar lá, quietinha, até algo acontecer sobre a vida dela ou a morte chegar. Mas ela não fez isso, ela confundiu as circunstâncias, ela reagiu. O reino espiritual se move não pelo que você sente, mas quando você se posiciona. Então, muitas das vezes Deus ele tem até promessa na nossa vida, mas nós vamos alcançar as promessas se nós nos esforçarmos. O povo de Israel tinha a promessa da terra de Canaã, mas eles tiveram que se esforçar, eles tiveram que se preparar, se habilitar. Eu já falei aqui, né, nos vídeos outras vezes sobre isso. A vitória ela não veio assim de graça. Eles tiveram que se preparar, eles tiveram que criar ferramentas, fazer treinamentos, sabe, para poder enfrentar outros exércitos, formar um exército. Eles tiveram que se preparar, levou anos. E Deus permitiu, Deus entregou Canaã nas mãos deles, mas não foi de graça. Então nós precisamos nos posicionar, porque o reino espiritual ele vai reagir ao nosso posicionamento, um posicionamento de oração constante, um posicionamento de santidade, de jejum, de busca constante. Nós precisamos nos posicionar, né? Você não vai se mover por você mesmo. Você vai se movimentar por alguém que pode fazer um milagre na sua vida. Então, o esforço que você vai fazer, quando você estiver se esforçando, você tem que lembrar que não é por você mesmo. É por Jesus, porque Ele é poderoso para fazer. Abra mão dos seus métodos e comece a agir com a orientação do céu. Muitas das vezes nós temos conhecimento, nós temos vários métodos e às vezes a gente até naturaliza as situações, as circunstâncias que muitas das vezes são até batalhas espirituais, mas a gente naturaliza porque a gente tem conhecimento, então a gente coloca sob o crivo do nosso conhecimento adquirido, né? Ter conhecimento é muito bom e a gente precisa ter, mas a gente precisa submeter aí os nossos conhecimentos, as nossas ferramentas, sabe, as nossas estratégias ao poder de Deus, não é? Ao poder daquele que sabe de todas as coisas. Então abrir mão dos nossos métodos e deixar Deus agir com os métodos dele. Mova-se pelo que o Senhor está falando a você. Você tem ouvido a voz de Deus? O que é que Deus tem falado com você? O que Ele tem falado? Ó, vá por aqui, vá por ali, não vá por ali. Siga aqui, fica aqui, para um pouco. Descansa. O que Deus tem falado com você? Então nós precisamos ter os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus. E não nos movermos de acordo com os nossos sentimentos, mas tomarmos um posicionamento, porque o reino espiritual, o mundo espiritual, o nosso Deus, ele vai responder ao seu posicionamento, não é ao seu medo, não é ao seu choro. Uma coisa é a gente chorar no quebrantamento, Deus ama isso. Chorar em oração, Deus ama isso. Recolhe as nossas lágrimas. Mas muitas das vezes a gente chora com o nosso sofrimento e não coloca o nosso sofrimento para Deus. Então, abra mão dos seus métodos, corra para o Senhor, tome um posicionamento, reaja aos seus medos, reaja aos seus sentimentos, tome uma atitude e faça como essa mulher do fluxo de sangue e receba o seu milagre. Guarde essa palavra no seu coração, não só com você. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei qual milagre que você está precisando, que você tenha aí pedido ao Senhor. Ou de repente você não sabe orar, não conhece Jesus e nem tem pedido nada, mas está precisando de alguma coisa. Coloque hoje diante do Senhor. Para você que ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador, reconheça Ele hoje como seu único e suficiente Salvador. Renda-se a Ele, entrega a sua vida para Ele de todo o seu coração e Ele vai cuidar de você. Escreve seu nome no livro da vida. Guarda essa palavra com você. Fica você na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.